O texto a seguir não é direcionado a todos os fãs da franquia, e ele reflete um pensamento pessoal de um membro aqui da Casa do Carvalho. De antemão, a intenção desse texto e desse vídeo é incentivar o senso crítico e não ofender pessoas. No mais, fiquem aí com a minha carta à fanbase de Pokémon. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito tranquilo. Eu raramente fico puto com algumas coisas, mas algumas atitudes me cansam. E esse foi o caso, uma atitude que aconteceu com uma parte, uma parcela da fanbase. Numa recente entrevista ao site da Pokémon, o Masuda fez algumas declarações sobre sair da direção dos jogos. E eu notei algumas coisas peculiares nesses últimos dias. Uma parte da fanbase está feliz com isso, com alguns até chegando a tirar chacota do cara. Então eu resolvi fazer esse texto para comentar um pouco sobre isso tudo. Honestamente, eu tenho uma decepção profunda pela linha de raciocínio pífia que essas pessoas têm em diversos níveis, Em parte, eu fico também triste por alguns sites de notícias brasileiros da franquia que não se esforçam em passar uma mensagem tão clara sobre o significado do que foi dito na entrevista. E aí ainda tem até alguns que botam banca de jornalistas, Mas vamos lá. Nesse texto eu vou te explicar que olhar para o Masuda como diretor dos jogos de Pokémon é a coisa mais estúpida que você, eu ou qualquer outra pessoa poderia fazer. Se você é uma dessas pessoas que fala já era a hora, finalmente, já vai tarde ou alguma coisa do gênero, esse texto é especialmente para você. Mas se você não faz parte dessa parcela de fãs, eu peço que leia também até o final, porque é possível tirar algumas informações interessantes desse texto também. Primeiro de tudo, é importante saber algum contexto. A franquia começou lá atrás com Pokémon Red Green, desenvolvido entre 1990 e 1996 por um grupo de aproximadamente 20 a 30 pessoas. Dentre eles, o Satoshi Tajiri dirigia e participava também de vários setores de desenvolvimento, enquanto, no caso, o Junichi Masuda era programador e o único sound designer do jogo. Aliás, o Masuda trabalha com as músicas da franquia até hoje. Desde Rubi Safira, Masuda passou a dirigir alguns jogos principais da franquia. E pois é, alguns, porque ele não dirigiu todos. O Masuda de fato dirigiu apenas 6 dos 17 lançamentos de main series da franquia. E com lançamentos, uma breve recapitulação aqui, se a gente também contar Red, Green e Blue como um só lançamento, a gente tem Red, Green, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Ruby, Safira, Emerald, Fire Red, Leaf Green, Diamond, Pearl, Platinum, Heart Gold, Soul Silver, Black White, Black White 2, XY, Horaz, Sun Moon, Ultra Sun e Ultramon e Let's Go Pikachu e Eevee. Mas na real, tirando o Let's Go, que ainda não saiu, ele dirigiu Ruby Safira, Fire Red, Leaf Green, Diamond Pearl, Black White e XY. Se a gente for comparar com os 22 anos de franquia, é relativamente pouco. E além disso, não é como se o cargo fosse monopolizado, uma vez que ele não dirigiu nenhuma versão definitiva durante todos esses anos. Tirando talvez XY, que não teve uma versão definitiva, E ele também não dirigiu Sun e Moon. No caso, além do Shigeru Omori, que dirigiu Sun e Moon, a gente tem o Shigeki Morimoto, que dirigiu o Pokémon Emerald e o Heart Gold Soul Silver, Takeshi Kawatimaru, que dirigiu Platinum, Takao Uno, que dirigiu Black White 2, e o Kazumasa Iwao, que dirigiu Ultra Sun e Ultramon. Claro, tirando também as duas primeiras gerações do Tajiri, e considerando isso, é óbvio que durante 4 gerações, os primeiros pares da geração foram sim dirigidos pelo Masuda. Mas, vem comigo que eu vou te explicar como isso também, no fundo, não quer dizer muita coisa. Mas antes, uma curiosidade. O Masuda dirigiu Ruby Safira, E ele também ajudou na composição ali do mapa de Hoenn, que é uma região baseada na região real de Kyushu, no Japão. Esse local é onde ele viajava de férias com a família, e foi nessa época da adolescência que ele aprendeu a tocar trombones e ter gosto por música clássica. Então, agradeço aí ao Masuda pelos memes. Mas pensando nesse aspecto, vamos lá. Você é dos fãs que gostam de Natures e Abilities, ou talvez das Hidden Abilities? Talvez você seja dos que prefiram que os jogos envolvam lá os Pokémon lendários na própria história. Ou que tal cruzar Pokémon de regiões diferentes para ter mais chances de vir um Pokémon Shiny. Que tal o GTS, o Pokémon Ami, Super Training, o Wonder Trade. Então, bom, todas essas features vieram de jogos dirigidos pelo Masuda. Então esse aí é o primeiro ponto. Se você alega que o Masuda é cabeça fechada e está aprendendo a franquia, e por isso está feliz que ele está saindo
da direção dos jogos, você está reclamando de barriga cheia, porque os jogos dirigidos por ele trouxeram diversas inovações para a franquia. Algumas delas as pessoas gostam, algumas delas às vezes não. E na real, na prática, muita gente reclamou de mais de coisas alteradas em Sun e Moon que ele não dirigiu. Aí talvez você possa argumentar, mas o Masuda não criou todas essas features, ele só dirigiu os jogos. E é exatamente esse o segundo e o principal ponto. O Masuda ou qualquer pessoa que dirigisse esses jogos, no fundo não quer dizer porra nenhuma. Você que está reclamando disso nesse caso, seu problema não é necessariamente com o diretor, mas sim com a marca Pokémon. Ela se tornou uma entidade muito maior que a Game Freak e hoje em dia eles precisam seguir algumas regras. Acima do diretor existem produtores, produtores executivos e um conselho que vai decidir o que definitivamente pode ou não pode ter nos jogos, aquela martelada final. O diretor orienta a sua visão, cortando o desnecessário e inserindo alguns elementos que ele considera importante, mas ele não define absolutamente tudo. O Omori, que dirigiu Omega Ruby, Alpha Safira e o Sun e Moon, e ele provavelmente também vai dirigir a 8ª geração, ele já trabalha em peso na franquia desde Diamond Pearl. Ele, junto com toda a equipe de desenvolvimento, trouxeram diversas features novas junto ao diretor fazem o negócio funcionar. A equipe lá pode ter até 500 ideias novas, mas elas vão ser filtradas inúmeras vezes para condizer com a marca. Nesse sentido, o diretor ele vai tentar projetar a sua visão nos jogos, mas ele não vai fazer milagre nenhum. O próprio Masuda disse que introduzir alguns elementos no Let's Go foi uma tarefa difícil, que retirar as Wild Battles tradicionais foi algo rejeitado a princípio. Mas como a proposta do jogo é ser uma experiência familiar ao Pokémon GO, as coisas passaram a fluir com o decorrer do tempo. Você pode concordar ou não com essas decisões tomadas no jogo, mas dizer que ele não está tentando e não tenta introduzir coisas novas é honestamente querer caçar pelo em ovo. Falando ainda no Let's Go, a entrevista dada pelo Masuda, junto com também o Kensaku Nabana, mas lamentavelmente ninguém parece se importar com ele, falavam justamente sobre esse processo de inspiração e de desenvolvimento dos jogos. Apenas lá pro final, que num dos últimos parágrafos, que o Masuda comenta que ele assumiu a direção do Let's Go Pikachu e Eevee porque ele já estava diretamente envolvido com o desenvolvimento do Pokémon GO. Depois ele comenta, que essa é provavelmente a última direção dos jogos principais que ele encabeça, para que obviamente os jogos tenham um novo frescor, com novas gerações de desenvolvedores, etc. E isso é óbvio, porque ele já está fazendo isso há quase um quarto da existência da franquia. Ele já passou esse bastão, já tem um tempo, e meio que só agora que ele falou que o pessoal está percebendo isso. E ainda no fim das contas, como ele é um dos membros fundadores da Game Freak, o Masuda faz parte daquele conselho que eu citei. Então ele continuará dando pitacos na franquia aqui e ali. E isso não é ruim. Aliás, até ele atuou como produtor de alguns dos jogos recentes também, mesmo que ele não tenha sido o diretor. Então tudo isso que eu escrevi e comentei aqui mostra que o Masuda ele tem obviamente as suas convicções, mas ele é sim uma pessoa mente aberta para coisas novas na franquia. Durante a 5ª geração, aliás, ele que já tinha até um blogzinho lá que ele contava algumas coisas que ocasionalmente aconteciam sobre o desenvolvimento dos jogos, ele ainda criou o Twitter para poder se aproximar com os fãs, algo que nenhum outro membro da Game Freak fez do mesmo jeito, pelo menos, para poder ter um feedback mais direto com a galera. E hoje ele é, e com certeza, um dos caras mais gente boa para interagir com os fãs da franquia. Isso mesmo não falando a nossa língua ocidental, É claro que aí você pode gostar ou não de algumas escolhas dos jogos, assim como eu também acho que existem altos e baixos. Eu também em particular acho que tenha sido bom já que ele já tenha saído da direção para dar espaço para outras pessoas entrarem e fazer um trabalho legal e tal. Mas honestamente eu fico abismado aí quando eu vejo pessoas tirando chacota dos desenvolvedores, diretores ou mesmo de jogos antigos no geral. Ou pior, quando a pessoa fala isso, mas não se esforça em nada para entender como funciona o desenvolvimento de um produto de entretenimento, e ele cria no diretor um espantalho para poder externar todo o seu desgosto aí com a franquia. No fim, o que você que faz esse tipo de crítica superficial, o que você acha ou o que eu acho não mudam os fatos. E nem todo o legado que tanto o Masuda quanto toda a equipe de desenvolvimento inteira fez durante esses 22 anos de franquia. O mínimo que você, como fã da franquia, deveria ter é respeito por essas pessoas que se dedicaram a tornar a sua infância mais divertida.
para resolver isso é muito simples. É só não sair bostejando por aí. Pense, pesquise como a indústria funciona e o histórico da franquia. Reflita, levante discussões saudáveis, usando argumentos coerentes, falando com as pessoas, entendendo as ideias. É um hábito que, aliás, não vale só para entretenimento, como Pokémon, mas também vale para absolutamente tudo na sua vida. Talvez, se a gente começar a fazer isso com um pouquinho de entretenimento, seja um primeiro passo para que nós nos tornemos pessoas melhores. Por que não?